Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 23, conhecidíssimo texto da palavra. E eu estava orando, obviamente, me perguntando o que trazer como uma mensagem para nós nesse retorno aos cultos. E eu gostaria de pensar numa palavra que também falasse muito desse momento que nós estamos vivendo, e que fosse, obviamente, significativa diante de tudo isso, né? E aí eu me lembrei desse salmo. Orando ao Senhor, eu lembrei desse salmo. E quanta coisa que está aqui contida nesse texto e que a gente às vezes não lembra, né? Porque a gente lê ele tão rápido. Mas eu quero convidar vocês a pensarem comigo algumas coisas que esse salmo nos fala, o Salmo 23. Eu não fiz uma apresentação, então não se preocupem, não vai ter slide aqui, mas óbvio, né? Vocês vão conferir na Bíblia de vocês. Então vamos fazer a leitura. Salmo de número 23, a partir do versículo 1, nos diz assim: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. E aí especialmente essa parte aqui: voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver, né? Estamos aqui, estamos de volta. Bem, eu tenho certeza, eu não vou dizer que suponho, porque eu tenho realmente certeza que todos vocês conhecem a passagem do Salmo 23, que já leram muitas vezes. Fizemos a leitura numa versão um pouquinho diferente daquela que somos acostumados a ler, o Salmo 23, que é a Almeida. Aqui nós adotamos a NVI, não como uma regra, mas apenas para facilitar a nossa comunicação. O que nós encontramos aqui? Nós encontramos, primeiro nós precisamos entender que o Salmo 23, ele não é o salmo apenas do pastor, como muitas vezes é dito, o salmo do pastor. Porque se vocês estiverem atentos aos detalhes, o Salmo 23 ele apresenta dois cenários. Primeiro, um cenário externo, trazendo aqui a figura de um pastor que cuida das suas ovelhas. E a gente sabe que quem escreveu esse salmo é alguém que sabia exatamente o que estava falando, porque era um pastor de ovelhas, o rei Davi. Mas esse salmo, ele também fala de um ambiente interno. São dois cenários. O segundo cenário é um ambiente interno, um banquete, talvez um banquete no palácio, que também em algum momento fez parte da vida de Davi depois como rei. Nesses dois ambientes nós concluímos então que nós temos o salmo do pastor e o salmo do anfitrião, aquele senhor que nos recebe à sua mesa. E nós vamos então rapidamente tirar algumas ideias desse texto aqui, e a primeira delas nos fala a respeito de uma provisão. Preste atenção nisso, provisão. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Essa é a convicção que nós temos ao servir esse Senhor. Mesmo em dias difíceis, mesmo em momentos em que somos surpreendidos pelos noticiários e que até ficamos atemorizados por eles, com a incerteza em relação à economia, em relação à saúde, mas nós olhamos para o alto e temos essa esperança de que não teremos falta de coisa alguma. Talvez nem tudo aquilo que gostaríamos de ter,
O Senhor nunca nos prometeu luxo, o Senhor nunca nos prometeu deleites, mas nós sabemos que há uma promessa a respeito de um pão que é diário, que é cotidiano para as nossas vidas. E nós também somos ensinados, e há uma pedagogia de Deus nisso, a nos ensinar a viver com menos. Às vezes nós estamos vivendo uma vida, levando uma vida tão confortável, que nós já não sabemos viver com menos do que aquilo. E às vezes precisamos aprender a ter o necessário e glorificar ao Senhor com o necessário que temos. E, em momento oportuno, lutarmos e buscarmos aquilo que queremos e que gostaríamos de ter. E aí eu leio com vocês a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, se você quiser acompanhar aí. Mateus, no capítulo de número 6, o capítulo de número 6 ele fala muito sobre essa questão, né, de não andarmos ansiosos com coisa alguma, de confiarmos que o Senhor vai suprir as nossas necessidades. E aí o versículo 31 que eu cito para vocês diz assim: portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celeste sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. E são momentos assim, irmãos e irmãs, que nós estamos vivendo, que nos fazem lembrar que o que nós devemos buscar de fato é o reino de Deus e a sua justiça. Porque todas as outras coisas onde nós depositamos a nossa confiança, nós percebemos que elas são frágeis e que de uma hora para outra elas podem nos deixar na mão. Mas nós cremos em um Deus, assim como aquele pastor que cuidava das suas ovelhas e que nada lhes faltava, nós cremos em um Deus que cuida das nossas vidas e que é o nosso provedor e que nada vai nos faltar. Voltemos ao Salmo. O Salmo nos fala sobre provisão, mas esse Salmo também nos fala sobre descanso. O verso 2 diz o seguinte: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. E aí o início do verso 3 ainda diz: restaura-me o vigor. Restaura-me o vigor. Esse salmo também nos fala a respeito de um descanso tão necessário para as nossas vidas. Nós estamos muitas vezes correndo atrás de tantas coisas e desesperados, e precisamos daquele alento, daquilo que nos acalma, daquilo que nos tranquiliza, daquilo que restaura a nossa força. Quem sabe algum de vocês, ou dos nossos irmãos, vem passando por dias e que possa estar dizendo: puxa, eu estou cansado diante dessa situação. Eu estou cansada de lutar, de sofrer, já estou quase desistindo. Mas nós cremos em uma promessa de descanso para as nossas vidas. Nós cremos numa promessa de alguém que nos recebe nos seus braços e nos dá o descanso que nós precisamos. E o Senhor Jesus, que é o supremo pastor. E o Senhor Jesus, que se identifica com esse salmo do início ao fim. Ele faz essa proposta aos nossos corações quando no Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, e vocês devem conhecer muito bem o texto, capítulo de número 11 de Mateus, e versículo de número 28, ele lança o convite ao descanso. Ele faz o convite para aquela alma que está cansada, para aquele que está aflito, prestes a desistir, e ele diz o seguinte: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É desse descanso que nós estamos precisando. Muitas vezes nós estamos em casa, muitas vezes nós estamos no conforto da nossa casa, no sofá, na nossa sala ou até mesmo na nossa cama, mas nós não conseguimos descansar.
porque a nossa mente e o nosso coração estão cheios de preocupação e nós não conseguimos desligar dos problemas, das contas que nós temos para pagar ou de situações que nós temos para resolver. Mas o convite de Jesus é que nós nos acheguemos a Ele. E o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, também nos manda lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado das nossas vidas. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, né? E aí nós podemos estar até fisicamente cansados, depois de um dia de trabalho, um corre-corre para cá e para lá, mas aí nós descansamos o nosso coração e a nossa alma aflita no Senhor, e nós nos revigoramos e nos enchemos de esperança para continuar a lutar. Voltemos ao Salmo de número 23. Nesse salmo você encontra provisão, nesse salmo você encontra descanso, e nesse salmo você também encontra direção. O versículo 3, nós lemos o início dele, agora eu leio a continuação dele. Ele nos diz: guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Quantas vezes nós chegamos num momento da nossa vida que nós não sabíamos qual decisão tomar? Quantas vezes nós chegamos num momento da nossa vida que nós não sabíamos a direção a seguir? Quantas vezes na nossa vida nós nos sentíamos como em um beco sem saída, como aquele povo que é tirado do Egito sob a liderança de Moisés, que olha para trás e vem um exército de Faraó para os capturar, para os matar, mas diante deles eles têm um mar, águas profundas, e aí eles não sabem para onde recorrer e qual a direção tomar. Vocês conhecem a história, e diante de uma situação assim, Deus manda então que Moisés levante o seu cajado e o mar se abre e eles passam com os pés em terra seca, e Deus lhes dá a vitória. Ele é aquele que providencia para nós uma saída. Ele é aquele que nos dá a direção. Ele é aquele que em momentos que nós estamos achando que é o fim, Ele nos prova que aquele é apenas o começo de mais um dia. Ele é o que nos guia, como o texto nos mostra, na figura de um pastor que sabe qual é o melhor terreno para as suas ovelhas. E nós todos sabemos que as ovelhas representam toda a fragilidade da nossa humanidade. Um animal indefeso que, se ficar solto no campo, não terá a mínima chance contra os predadores. Nós somos assim. Se nós estivermos vulneráveis, sozinhos, sem a direção do nosso Deus, nós vamos tomar decisões, vamos seguir caminhos que serão caminhos de morte para nós. Mas quando nós estamos com as nossas vidas confiando na direção que Ele dá, até mesmo uma alternativa que parece para nós não ter o mínimo sentido, depois de passar por aquilo nós vamos ver, olha como Deus foi bom, e nós percebemos que aquilo que Ele faz é perfeito. E aí eu quero convidar vocês a lerem comigo, mais uma vez eu cito um texto da palavra, que se encontra no Evangelho de João, o capítulo de número 10, também, que fala de Jesus como sendo o nosso pastor. Capítulo 10 de João e versículo 16. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Essa passagem aqui, ela quebra uma barreira entre judeus e gentios. E o Senhor Jesus está mostrando que a igreja de Jesus, ela não é composta apenas de judeus, mas essa graça, ela foi também manifestada aos gentios. Depois vocês percebem isso naquilo que Paulo fez e também escreveu, que os gentios foram alcançados com a graça de Deus. Mas eu quero me deter aqui no fato de que Jesus diz o seguinte: é necessário que eu as conduza. Ele é aquele que nos conduz. E nós nos alegramos, nos fortalecemos nessa promessa, porque se dependesse de nós, nós não saberíamos
para onde ir, mas quando somos conduzidos, quando nos deixamos levar, né? Como diz aquele hino antigo, soltar o cabo da nau, da embarcação. Nós não conduzimos o leme, nós soltamos e tomamos apenas os remos, só remamos, mas ele vai soprando os seus ventos e vai direcionando a embarcação para o lugar que ele quer. Há uma direção para a minha e para a tua vida em Deus. Nós encontramos provisão, nós encontramos descanso, nós encontramos direção e nós também encontramos proteção nesse salmo. Agora chegamos no verso 4, quando ele diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. E aqui também manifesta, eu poderia ter colocado como mais um ponto, mas eu vou deixar tudo dentro de um só. Aqui também manifesta a presença dele conosco. Veja que o ponto anterior falava que ele nos guiava, ele nos guia. Agora de repente nós estamos num vale de sombra e de morte. Poxa Deus, o que é isso que o Senhor fez para nós, né? E essa foi a pergunta que os israelitas fizeram no deserto: nos tiraste lá do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Para que morrêssemos de fome e de sede? Parecia que a alternativa que Deus tinha dado a eles era a pior de todas. O Senhor tira eles de uma terra fértil, de uma terra produtiva, e conduz eles por um deserto. Não tem comida, não tem bebida, não tem a água. Mas eles esquecem que aquele Deus que os tirou era o Deus que iria suprir todas as suas necessidades, que prometeu a sua presença entre eles e que visivelmente se fez presente entre eles através de uma coluna de fogo e através de uma nuvem sobre as suas cabeças. E aí quando nós olhamos para esse salmo, ele diz que mesmo que eu andar, ou mesmo quando eu andar por um vale de trevas, ou seja, né, vales, desertos, situações difíceis, tenebrosas sobre nós, nós não vamos temer perigo algum, porque nós temos primeiro a certeza de que Ele está conosco e que Ele fez uma promessa: eis que estarei com vocês até a consumação dos séculos. Ele é presente na minha e na tua vida. E também a tua vara e o teu cajado me protegem. Um pastor que carrega consigo uma ferramenta de trabalho, um cajado, um bordão ou uma vara, feito de madeira, um galho, enfim, mas que com aquilo ele lutava contra os predadores. E aí nós encontramos muitas vezes isso na vida de Davi. 1 Samuel capítulo 17, quando ele fala com Saul, ele diz: olha, muitas vezes vinha um leão ou um urso para tomar uma das ovelhas do rebanho de meu pai, mas eu ia após ele e eu o feria e eu o matava, né? E eu tirava a ovelha das suas garras. Isso nos mostra o zelo e o cuidado que Ele tem conosco. E essa vara simboliza para nós a proteção de Deus. É aquilo que Ele representa para nós. Ele é aquele que luta por nós, é aquele que entra nas batalhas por nós. E o povo de Israel experimentou muitas vezes isso na sua vida. Um Deus que lutava as suas batalhas, um Deus que pelejava por eles, um Deus que os guardava e os protegia, e muitas vezes eles eram uma turminha, um exército muito menor em relação aos adversários, mas eles saíam vitoriosos porque Deus estava com eles. E muitas outras vezes eles perdiam, mas porque eles estavam sendo desobedientes à voz de Deus. Mas nós temos essa certeza no nosso coração em relação a proteção divina sobre as nossas vidas. E o apóstolo João, ele escreve na sua primeira epístola, 1 João, no último capítulo dela, no capítulo 5 e versículo 18. 1 João 5,18, que nos diz assim: sabemos
que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não lhe atinge. Nesse caso aqui, o segundo nascido de Deus está se referindo a Jesus. Tá? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não lhe toca. Nós temos essa certeza da proteção divina sobre nós. Isso significa o que exatamente? Que estamos isentos, imunes a doenças, e nós estamos, né? Eu estou vendo vocês de máscara aqui, tomamos todos os cuidados, usamos o álcool, respeitamos o distanciamento exigido pela prefeitura aqui em São Leopoldo, pelo Estado, enfim. E isso prova que nós não somos imunes. Isso prova, é uma prova viva para nós, que nós podemos ficar doentes e que podemos até partir desta vida. Mas nós temos a certeza de que nós estamos guardados em Deus. E que mesmo que se isso acontecer, nós estaremos com Ele. Né? E o maligno não nos toca, ele não tem direito algum sobre as nossas vidas, porque nós fomos comprados, nós pertencemos a Jesus. No domingo que vem ainda teremos uma mensagem gravada, já está gravada, teremos uma mensagem no YouTube que fala a respeito de nós pertencermos a Jesus, nós somos dele. E por último, depois de falarmos sobre provisão, descanso, direção, proteção, nós vamos falar sobre honra. E eu confesso a vocês que eu tive uma dificuldade muito grande em adotar essa palavra na minha mensagem, porque essa palavra, ela se tornou muito mal usada nos nossos dias. Tem músicas que Deus vai te honrar, que não sei o que lá, e as pessoas, Deus vai me honrar, né? Como se o evangelho falasse de benefícios pessoais, como se o evangelho falasse de conseguir trocar de carro, se conseguir uma casa maior ou coisa desse tipo. Não é disso que o evangelho está tratando. Mas essa palavra, é interessante que os tradutores, os editores da NVI, eles pegaram e colocaram essa palavra no texto. Quando agora nós mudamos o cenário, nós viramos a página, não estamos mais no campo, não estamos mais nas pastagens, mas estamos dentro do palácio ou da casa, e há uma mesa posta. E você imagina que diante dessa mesa, você é um conselheiro do rei, tá? Se imagine como um conselheiro do rei. E existem outros conselheiros do rei, assim como aconteceu com Daniel na Babilônia, que os demais tinham inveja dele e por isso pediram que o rei assinasse um decreto para ninguém orar, e Daniel orou e por isso foi jogado lá na cova dos leões. Vocês vão lembrar disso. Imagina que você está diante de uma mesa, está todo mundo ali, todo mundo é contra ti, mas aí de repente o anfitrião, o rei, o dono da casa, do palácio, ele vem, ele unge a tua cabeça, como o texto diz. Isso era uma questão que fazia parte da tradição na antiguidade, né? A ungir, derramar o óleo, no sentido de consagrar, de separar, de reconhecer, de diferenciar em relação aos outros. E ele pega o jarro e ele enche o teu copo, ele enche o teu cálice diante de todo mundo. Ou seja, de quem era a função de encher um copo, de encher um cálice? Era uma função de um servo, de um empregado. Mas esse anfitrião, ele é aquele que serve. E aí nós nos lembramos daquilo que Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E ele surpreendeu os seus discípulos no dia em que ele amarrou uma toalha à sua cintura, pegou uma bacia com água e lavou os seus pés. Foram surpreendidos, inclusive Pedro não queria, não, Jesus, de maneira nenhuma. E Jesus disse: Pedro, se você não permitir que eu faça isso, você não tem parte nenhuma comigo. Isso precisa acontecer. Mas aí qual seria a reação daqueles outros conselheiros do rei que viram o rei ungindo a tua cabeça e servindo o teu copo naquele banquete? Eles teriam a plena certeza: puxa, esse aí é escolhido do rei. Como é que eu não tenho como derrubar, eu não tenho o que fazer contra ele, porque olha só o que o rei fez para ele diante de todos nós. E eu estava pensando em como nós aplicaríamos isso e o que isso teria a ver conosco. Eu vejo que nós estamos diante de um mundo todo
que vive em trevas, o mundo todo que não vive os valores do reino de Deus e que nós precisamos viver esses valores do reino de Deus. Ainda que, num primeiro momento, possa parecer, puxa Deus, eu estou fazendo tudo certinho e eu só me dou mal. Mas tem o outro lá que faz tudo errado, que sonega impostos, que faz um monte de coisa, me parece que ele se dá bem e eu que tento fazer tudo certinho estou me dando mal, Senhor. E às vezes dá aquela vontade de desanimar, Senhor, eu acho que eu vou fazer também, que nem todo mundo está fazendo. Porque eu vou lá, eu sou honesto, eu faço isso, eu trabalho, e nada dá certo na minha vida, eu acho que eu não vou mais. Irmãos, irmãs, não pensem assim. Na hora certa, haverá o reconhecimento por todo o nosso esforço em honrar ao Senhor. Veja o que aconteceu com José no Egito. José, ele negou a proposta da mulher do seu patrão lá, do Potifar. Ele negou, e isso lhe custou a prisão. Viver para a glória de Deus lhe custou a liberdade, ele foi colocado na prisão. E demorou muito tempo até nós lermos o José que se torna governador do Egito. Não foi na semana seguinte, foram anos. E talvez algum de nós desanimaria nesse período. Puxa Deus, olha aqui, fiz tudo certo e estou preso. O apóstolo Paulo pregando o evangelho preso. Daniel na cova dos leões. Os amigos de Daniel na fornalha. Parece que quem faz as coisas certas se dá mal, mas tem uma hora que nós vamos poder dizer que valeu a pena servir a Deus. Irmãos, eu não sei se é aqui nessa vida, mas na eternidade com certeza. Nós vamos ouvir o Senhor nos dizer: bem-vindos, benditos do meu Pai. Bem-vindos às bodas do Cordeiro, vamos sentar à mesa, né? E nós seremos convidados nessa festa e os demais ficarão do lado de fora. Você conhece a palavra.